O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Gustavo Rosa Fontanetti. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Uma boa noite. Seja bem-vindo, Gustavo. É a sua estreia aqui na nossa TV. Espero que seja a primeira de muitas, tá, Gustavo? Com certeza. É um prazer ter sido convidado aqui pelo Cresce, um órgão que eu respeito muito. Acredito que vai ser muito bacana poder agregar um pouco aí na vida dos corretores. A gente tem certeza disso, né, Gustavo? E eu vou ler o seu currículo para os nossos internautas, para ficarem conhecendo um pouco mais, né, da sua atuação, do seu trabalho. O Gustavo é consultor financeiro pela W1 Consultoria, especialista em planejamento financeiro e gestão de patrimônio, entusiasta do mercado financeiro, investidor desde os 16 anos, Gustavo. Tem um tempinho já. Praticamente nasceu investidor, educador financeiro por paixão. E o tema de hoje é como conquistar sua liberdade financeira. Também não podia ser outro tema, né, Gustavo? Com certeza, eu falei currículo somente sobre finanças, se a gente falar de outro tema ia ficar até estranho, né? Mas vamos lá, Cris. Eu acredito que esse é um tema essencial aí na vida de todo mundo. E eu acredito que aqui eu vou conseguir transmitir um pouquinho da minha expertise sobre esse assunto para agregar na vida de cada pessoa que está aqui assistindo. Então tá bom, Gustavo. Olha, seja muito bem-vindo novamente. E no final a gente retoma aqui nossa conversa. Combinado então, Cris. Obrigada. Vamos lá. Então, só esperando os slides. Beleza. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse tema polêmico, né? Eu acho que é o sonho de muitos, que muitos ainda têm curiosidade, dúvida de como que se conquista a sua liberdade financeira, né? Eu não sei vocês, eu gosto bastante de trabalhar, mas eu quero chegar um dia que eu posso falar assim, falar, cara, não quero mais trabalhar, vou lá para Maldivas, vou curtir agora minhas férias, enfim, onde eu tenha conquistado a minha liberdade e eu não precise necessariamente do meu trabalho para gerar minha renda ativa, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho destrinchado sobre esse tópico e como que nós conquistamos isso. Assim como a Cris acabou já me apresentando, eu sou o Gustavo Fontanetti, sou um consultor financeiro pessoal, especialista em planejamento financeiro pessoal e gestão de patrimônio. E eu sou um entusiasta do mercado financeiro, sou apaixonado por aquilo que eu faço, gosto muito dessa questão de números, de dados, de fazer essas análises e sempre extrair o melhor possível do que o nosso dinheiro pode nos proporcionar, né? Eu acho que é esse sempre o intuito quando a gente se fala de finanças. Ou a gente vira escravo do nosso dinheiro, ou a gente sempre fica dependente de correr atrás de mais, de sempre estar ali pagando alguma dívida, alguma coisa, ou a gente faz o nosso dinheiro trabalhar pela gente, né? Então, é esse sempre o meu intuito, fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você e não que você trabalhe pelo seu dinheiro. É essa a ideia. Mas vamos lá. Liberdade financeira. Esse é um tópico principalmente para os corretores de imóveis que eu julgo assim extremamente essencial. A gente está sempre pensando. Por quê? Porque o corretor de imóvel ele vive sempre naquela dualidade entre o tô rico, tô pobre. Eu imagino que vários de vocês aqui já tenham passado por uma situação como essa, onde assim tem aquele mês onde você faz aquela venda bacana no imóvel, cai aquela comissão na conta, você fala assim, cara, tô rico. Tenho dinheiro na conta, agora tá feita a minha vida. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, não sai nenhuma venda, aquele cliente que falou que ia fechar, dá para trás, fala assim, putz, e agora? Preciso pagar o boleto do mês que vem, aquele dinheiro que eu recebi da comissão lá atrás, já era, já foi. Aí você fala, tô pobre. Então, nesses altos e baixos, se a gente não tiver um bom planejamento financeiro, acaba acontecendo que nós não conseguimos atingir a nossa liberdade financeira lá na frente. Então, o material que eu vou trazer aqui hoje para vocês é justamente sobre isso, de como que eu lido com essas dualidades, assim, de tanto os momentos de pico quanto os momentos de baixa. A pergunta que eu faço agora para vocês é um questionamento que eu imagino que a maioria das pessoas nunca se fez, que é o seguinte: qual que foi a última vez que você planejou as suas finanças pessoais? A maioria das pessoas vai me falar, Gustavo, nunca parei um tempo para olhar para minhas finanças pessoais. Ou então, cara, fazem meses ou até anos que eu não paro para analisar isso.
E esse é um fato curioso, né? Porque assim, nós passamos mais de 40 horas semanais, os corretores de imóvel, então, não se fala. Se deixar mais de 60 horas ou até mais ali, correndo atrás do dinheiro, trabalhando para ganhar o dinheiro, e aí, quanto tempo que se passa planejando as suas finanças, né? São mais, se a gente fizer essa conta, mais de 240 horas no mês trabalhando pelo dinheiro e nem sequer uma hora para planejar o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Então, aí que começa a origem do problema. Se a gente não dedica um tempo para planejar os próximos passos, planejar o nosso futuro, como que a gente vai ser capaz de atingir os nossos objetivos, né? E aí, hoje eu vou trazer alguns temas sobre esse tópico que vão ajudar a elucidar um pouco mais esse assunto, tanto do planejamento financeiro quanto da liberdade financeira. Vou ensinar aqui para vocês um pouco de como estruturar as suas finanças, de como planejar a conquista das suas metas, pensar lá no longo prazo, pensar no médio prazo, o que está por vir como próximos passos e ajudar a trazer um planejamento ali, como você vai conquistar aquilo. Como investir para o seu futuro e, por fim, o tópico mais desejado, né? Como alcançar a sua liberdade financeira. Enfim, a gente falou sobre liberdade financeira, citou esse termo várias vezes, mas afinal, o que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é basicamente você conseguir chegar um dia onde você investiu o seu patrimônio, você conseguiu se planejar financeiramente para que você não dependa mais da sua renda ativa do seu trabalho para conseguir bancar o seu padrão de vida. O que eu quero dizer com isso? Que ali os rendimentos de tudo aquilo que tem aplicado, eles vão ali caindo na sua conta todos os meses e você vai ser capaz de se manter somente com isso. Você não vai depender do seu trabalho, ali da sua profissão, para conseguir fazer ali, manter um padrão ali que seja interessante de vida, né? Isso é interessante por alguns motivos, tá? Por quê? Primeiro, aqui vocês têm um cenário onde vocês têm muita oscilação de renda, uns momentos onde ali a situação ela está mais interessante, vocês têm recebíveis maiores, só que tem momentos de baixa. Se eu não tenho uma previsibilidade em cima disso, acaba que eu sempre vivo naquela inconstância e sempre vivo no limite ali, né? Onde pode gerar estresse, pode gerar preocupação de como que eu vou lidar com as minhas finanças, né? Pô, como que eu vou pagar o boleto do próximo mês se eu não tenho uma previsão de ganhos ali? Então, nisso, quando você tem um patrimônio investido que ele te garante uma renda fixa, você é capaz de tomar decisões com a cabeça mais tranquila. Você é capaz de fazer uma transição ali, talvez de carreira, ou investir num novo negócio, ou até um tempo onde você possa estar desenvolvendo melhor as suas habilidades, que você não vai precisar necessariamente da sua renda vinda do trabalho. Então, esse é a importância de a gente pensar sempre nesse tópico, para a gente conseguir ter tranquilidade além da liberdade. Eu costumo dizer que o planejamento financeiro, ele é como se fosse uma árvore, né? Hoje ele é só uma sementinha, ele é uma mudinha que você vai plantar ele, você vai regar ela, vai ali fomentar o crescimento, adubar mês após mês, colocar energia nisso, para que um momento lá na frente, essa árvore ela cresça de uma maneira que ela tenha raízes profundas que vão garantir o próprio sustento dela. Ela vai ter ali um crescimento onde ela vai te gerar no futuro sombra, tranquilidade, vai te gerar frutos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você se planejar da maneira correta, você vai acabar lá na frente tendo algo que se estruturou de uma forma que ele se autossustenta. Então, nisso, você não precisa mais ter aquela dependência de ficar correndo atrás do dinheiro todos os meses, porque você construiu algo que te garante isso com mais tranquilidade. É essa a ideia por trás do planejamento financeiro. E antes de tudo, da gente falar aqui de como se fazer um planejamento financeiro, é importante a gente entender sobre uma questão de um diagnóstico financeiro pessoal. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um plano para o futuro, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar lá os meus objetivos, eu quero, ter a minha casa, ter o meu carro, eu quero depois, mais para frente, poder viajar com tranquilidade, quero me aposentar de uma maneira interessante. Eu preciso entender, antes de tudo isso, o momento que eu estou hoje, aonde eu me encontro. Então, o ponto A para partir para o ponto B. E para eu conseguir ter esse diagnóstico financeiro, eu vou lidar ali com algumas questões para organizar isso. Primeiro de tudo, eu vou precisar fazer um balanço patrimonial pessoal. O que eu quero dizer com um balanço patrimonial pessoal?
eu preciso entender tudo que eu tenho de ativos dentro da minha vida financeira, ou seja, tudo que eu tenho de imóveis, tudo que eu tenho de carro, tudo que eu tenho de aplicações, investimentos, para que eu consiga depois olhar para os meus passivos, que é tudo que são alguma forma de dívida. O que eu tenho de fatura de cartão de crédito para eu pagar, o que eu tenho algum empréstimo pessoal, um financiamento do meu imóvel, tudo isso subtrai dinheiro do meu bolso, né? E aí, eu fazendo essa relação entre o meu ativo e o meu passivo, eu entendo o meu patrimônio líquido, que é a subtração de um pelo outro. Então, essa vai ser sempre a métrica que nós vamos analisar para saber se eu estou tendo uma progressão na minha vida ou se eu, por algum motivo, estou tendo alguma regressão. Eu preciso ter essa relação entre esses dois fatores para conseguir ali estar vendo um crescimento na minha vida financeira, né? E além do meu balanço patrimonial, eu vou precisar também entender o meu fluxo de caixa pessoal. O que é isso? Entender tanto as minhas entradas quanto as minhas saídas e como que está a relação entre elas, né? Se eu não tenho essa relação bem definida, se eu não sei nem o quanto eu ganho todo mês e quanto eu gasto todo mês, como que eu vou ser capaz de organizar o quanto que eu vou guardar todos os meses? E sem eu saber o quanto que eu consigo guardar todos os meses, como que eu planejo meus próximos objetivos? Então, antes de nós partirmos para qualquer passo, nós precisamos deixar esses pilares muito bem definidos para poder dar sequência em qualquer outra questão do planejamento, tá? E a importância, para a gente entender, né, de como que é ali a questão de, poxa, eu sentar e me planejar faz diferença no seu futuro. Teve um caso de um cliente meu, corretor de imóveis, que assim, ele tinha uma corretora, na verdade, uma imobiliária da família dele, onde eles lidavam com imóveis de baixo padrão, e tanto a locação quanto venda, e ele, cara, tinha um sonho de desvincular dessa questão ali da família e ir atrás da própria carreira dele, como corretor de imóveis, vendendo imóveis de alto padrão. Só que ele falou assim, poxa, eu tenho um filho pequeno, eu tenho ali questões onde eu preciso lidar todos os meses, boletos a serem pagos, meu aluguel, tudo mais. Como que eu posso fazer essa transição? A gente fez um planejamento, estruturou qual que seria o plano para ele poder migrar de uma carreira A para uma carreira B, e nisso estruturamos uma reserva de emergência. Eu já vou detalhar esse tópico mais à frente, mas a ideia foi que a gente conseguindo planejar esse próximo passo dele, olhando para isso, ao longo de um ano inteiro ele estruturou uma reserva para ele poder fazer essa transição. E depois, quando ele transitou, dentro de 6 meses ali, ele já estava com a renda ativa maior do que a anterior, já estava se estabilizado, mas ele teve tranquilidade para fazer essa nova atuação nesse tempo, sem se preocupar como queria pagar as contas dele. Então, é essencial que você tenha isso bem planejado, o que é o seu próximo passo, para você conseguir se planejar desde hoje. Vamos lá, falando aqui sobre essa questão do diagnóstico financeiro pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para elucidar um pouco mais e ficar mais claro para vocês de como que é isso na prática, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo do João, um corretor de imóveis fictício. Então, ele tem ali de ativos a conta corrente com R$5.000, uma poupança de 10, investimentos de 20, ele tem um imóvel que vale R$300.000. E de passivos, ele tem um financiamento do imóvel dele, a fatura do cartão de crédito que ele precisa pagar, um empréstimo pessoal e um crédito consignado. No total, ele resulta, fazendo subtração dos ativos pelos passivos, um patrimônio líquido de R$160.000. Tá? Então, aqui você olha a vida financeira do João, que ao longo de toda a vida dele ele construiu, foi isso. Ele tem 160 mil de ativos ali no nome dele, de um patrimônio, onde ele está pronto para os próximos passos a partir daquele ponto. E aí, analisando isso, colocando no papel mesmo, se você tem aí o papel e caneta, anota tudo que contempla os seus patrimônios ali da sua vida, né? Tudo que você tem de ativo, tem de passivo, e você vai conseguir fazer essa conta e te dar um norte muito melhor para onde você está indo a partir daquele momento, tá? E além desse ponto do balanço patrimonial, a gente precisa entender também a parte do fluxo de caixa. Então, eu entender as minhas receitas e as minhas despesas e ver o quanto que isso sobra todos os meses para eu aportar em investimentos. Então, aqui de receitas, ele tem uma comissão todo mês de R$12.000, ele tem uma despesa com moradia de R$2.500, a parte de transportes R$1.000, alimentação R$1.500, entretenimento, um lazer, alguma coisa, R$500, dívidas que ele tem com o banco, R$2.000, e a escola dos filhos, R$2.000 também. O que sobra para ele de R$2.500 todos os meses para investir. O que você vai virar para mim e vai falar, nossa, Gustavo, R$2.500 é muito? É pouco? Eu vou falar para você, depende. Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar?
O que você quer alcançar? Que muito ou pouco varia de cada pessoa. Então você tem que olhar sempre para o seu futuro, o que você tem de meta lá na frente, para ver e falar assim, poxa, será que está suficiente esse tanto que eu estou guardando todos os meses? Ou pode acontecer um fator também que a gente se acomoda, né? Fala assim, nossa, o tanto que eu estou ganhando tá bom, eu acho que está excelente esse padrão aqui que eu cheguei. Mas será que você não precisaria estar dando um gás a mais agora para conseguir construir esse patrimônio que você está querendo lá na frente? Então, fazer essa engenharia reversa, olhar o futuro e trazer para o presente, faz com que você consiga ali, de fato, planejar os seus objetivos de uma maneira mais clara. A ideia é sempre eu conseguir, desde hoje, traçar o quanto que eu vou precisar aportar todos os meses para daqui 1, 5, 10 anos, vai variar de acordo com o meu objetivo, eu conseguir alcançar cada um deles, tá? E aí, nisso, a gente entra agora na parte dos pilares de um bom planejamento financeiro. Eu já entendi ali na parte do diagnóstico como que eu planejo, olha, essas são as minhas entradas, essas são as minhas saídas. Esse é o meu patrimônio atual. Como que eu vou me organizar a partir disso? A gente vai definir aqui 4 pilares essenciais dentro de um bom planejamento financeiro. Então, primeiro de tudo, nós temos a parte da organização e o controle do orçamento, que é aquilo que eu disse para vocês. Sem entender o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto, eu não consigo prever o quanto que vai sobrar no meu orçamento. E sem prever o quanto que sobra no meu orçamento, não tem como eu me planejar para o meu futuro, tá? E aí depois eu parto para um ponto da blindagem pessoal e patrimonial, onde eu vou trazer ali estratégias para me proteger caso aconteça alguma eventualidade, como eu falei, por exemplo, do caso desse cliente onde ele fez essa transição de carreira, e também no pilar 3 a gente vai trabalhar o tópico que todo mundo gosta, conquista de objetivos financeiros. Nos próximos passos, as minhas conquistas. O que está por vir? Né? Como que eu vou utilizar estratégias para gastar menos ou economizar tempo para alcançar os meus objetivos? É sempre isso que a gente busca trabalhar para conseguir alcançar a nossa meta da melhor forma, né? Que pese menos para nós. E por último, o tópico polêmico, porém que é curiosidade de muitos, é a parte dos investimentos. Como que eu faço boas aplicações financeiras, como que eu consigo me organizar de uma forma que as aplicações que eu faça mês após mês, elas estejam me gerando um bom retorno, tá? Mas nós vamos trabalhar primeiro de tudo o tópico da organização e controle do orçamento. Primeiro, o que nós precisamos entender dentro do nosso orçamento? A classificação dos gastos que a gente tem hoje. Então, é assim, tem algumas categorias. Tem desde gastos fixos, gastos variáveis, nós temos os nossos investimentos também, que, querendo ou não, sai do nosso financeiro, então se torna um gasto, entre aspas. E nisso, nós planejamos o quanto que nós vamos destinar para cada uma dessas áreas dentro do nosso mês. Então, se eu sei que, por exemplo, eu tenho um hábito de comprar muitas coisas, o corretor quer sempre andar bem vestido, tal, compra, de repente, uma camisa social, um sapato, enfim, nessa tem um gasto excessivo com roupas, dependendo. A pessoa fala, putz, eu tenho um descontrole nessa área. Como que eu posso me organizar melhor dessa forma? E aí, nisso também, a gente vai entender, poxa, gastos com alimentação, os gastos com lazer, com saídas, gasto com transporte, se não está excessivo, até com coisas menores que a gente pode olhar ali com uma lupa fina, um pente fino ali para a gente conseguir ver se não tem alguma coisa destoante. Exemplo, os streamings que assina, ferramentas online, que a gente passa o cartão e nem se lembra que existe, tarifas excessivas de banco, todos esses pontos são ali para a gente ficar com o alerta ligado e falar assim, tá, será que não tem como fazer uma redução em cima disso? Não posso rever alguma dessas coisas? E nisso também, depois a gente fazer uma regra de divisão para cada categoria. Eu costumo fazer uma divisão dos 50, 30, 20, que seriam 50% dos seus gastos destinados aos fixos, ou seja, seu aluguel, a questão da sua moradia, tudo que esteja envolvido com essa questão mais da sobrevivência, vamos se colocar assim. 30% nos variáveis, alimentação, transporte, tudo que você, de alguma forma, pode reduzir se houver a necessidade, tá? E 20% para os investimentos. Então é assim, fala assim, nossa, Gustavo, hoje eu não consigo aportar 20% dos meus investimentos. Comece com o que você consegue. E depois, aos poucos, você vai aumentando. A gente acha que é impossível reduzir os nossos gastos até a gente começar a olhar mais a fundo para eles, tá? Então, assim, diversas vezes, clientes que falam assim, uma renda de 30, 40 mil reais, a pessoa olha e fala assim,
Gustavo, eu ganho muito pouco, eu não consigo reduzir nada dos meus ganhos. Eu falei assim, cara, você tem certeza? Porque eu conheço gente que vive com bem menos e consegue se organizar de uma maneira bem tranquila. E aí você vai ver ali nos gastos dessa pessoa que ela tem diversos fatores onde ela gasta e nem percebe que está gastando. Gastos excessivos, às vezes reduzir o seu padrão de vida, mesmo que minimamente hoje, vai possibilitar com que você alcance os seus objetivos no futuro, tá? Então é sempre muito importante olhar com pente fino para isso e conseguir ter uma boa organização. Aí, ainda nesse tópico, vocês vão me falar o seguinte, tá, Gustavo, mas tem meses que eu não tenho entrada, eu não tenho renda, porque a minha comissão caiu 3 meses atrás e eu ainda estou sobrevivendo com aquele dinheiro. Por isso que vai ser importante você começar a traçar uma média de um mês para o outro. Então, se você sabe que acontece vendas periódicas ao longo do ano, que não são todos os meses que entra uma comissão, você precisa começar a fazer um controle de quanto que você vai gastar nesses meses que você está desamparado em questão de renda. E fazer a sua renda durar por todo esse período também que você não vai ter essa comissão caindo na sua conta. Então, assim, se eu sei que no mês eu recebo, vamos por 50 mil reais e eu passo 2 meses sem receber nada, esses 50 mil eles vão ter que estar divididos em 3 meses. Minha renda ali, ela se torna algo em torno de 16.666, uma coisa assim. Onde você vai precisar ter um controle em cima daqueles valores e não mais em cima do valor da comissão. Porque se cai num mês pontual aquilo, você acha que você tem aquele dinheiro para gastar, acontece gastos excessivos com os variáveis, você se dá o luxo de certas coisas que antes você não se dava, e aí você também se permite, poxa, vou tomar uma decisão mais a longo prazo, vou já pegar e financiar um imóvel ou financiar um carro. E aí nisso também chega um mês onde você não tem aquela renda para arcar com aquilo que você se comprometeu, o banco toma aqueles seus bens, tá? Então, é sempre muito importante fazer esse planejamento muito com o pé no chão para não acontecer algum imprevisto como esse que faça com que você tenha que voltar atrás de alguma decisão que você já tomou. Esse sempre é essencial. Depois a gente trabalha num tópico da blindagem pessoal e patrimonial, que primeiro de tudo a gente vai falar sobre a reserva de emergência, que eu comentei lá atrás, aquele caso do cliente que ele estava fazendo a transição de carreira. Então é assim, existem 2 formas de calcular a reserva de emergência para 2 cenários diferentes. Primeiro, se você tiver um regime CLT de trabalho, 6 meses do seu custo de vida em reserva financeira já é o suficiente para você se manter ali, caso aconteça alguma coisa mais imprevisível, né? Por quê? Vai ter seguro-desemprego, provavelmente, você vai estar amparado de alguma forma, e querendo ou não, no regime CLT você tem uma estabilidade um pouco maior. Apesar que nada hoje é garantido, estabilidade é algo que é muito relativo, mas é um pouco melhor essa situação do que para alguém que é autônomo. Então, a reserva ela pode ser um pouquinho menor. Agora, se você está num regime autônomo de autuação, que eu imagino que é o caso aqui de 99% de vocês, 12 meses do seu custo de vida é necessário. Você vai virar para mim e vai falar, Gustavo, mas 12 meses do meu custo de vida eu vou demorar anos para juntar isso. Comece de onde você pode hoje, tá? Então, é o essencial para quem tem essa imprevisibilidade de renda, porque pode passar um período de baixa, pode acontecer uma pandemia novamente, para o mercado imobiliário em certos pontos foi ruim, em certos pontos foi bom, mas pode acontecer alguma coisa, como lá em 2008 nos Estados Unidos, uma bolha, e nisso o mercado ele fique extremamente desaquecido, extremamente frio, as pessoas não compram. Como que você vai se manter nesse período? Até que as coisas se recuperem, que a economia volte a girar. Então é importante ter um planejamento também, para caso aconteça alguma coisa, um fator externo que foge ali da sua alçada, que você consiga se manter nisso também, tá? E também é o seguinte, se lá na frente acontecer algum problema, esses 500 reais, 1.000 reais que hoje você deixa de guardar falando, amanhã eu não sei o que vai acontecer, eu só penso no hoje. Lá na frente, se você não tiver um dinheiro guardado numa reserva e aconteça alguma emergência como essa, você vai se arrepender de não ter guardado dinheiro antes. E aí acontece casos como, ter que recorrer a parentes para empréstimo de dinheiro, você tem que recorrer ao banco para fazer um empréstimo pessoal, algum crédito que com certeza vai ser caríssimo. Então, nisso, você tendo a sua reserva construída, você tem um respaldo para caso aconteça alguma coisa com você e com a sua família. Então, esse é o essencial da gente sempre pensar. E esse investimento, ele tem que estar alocado em algo que seja de alta liquidez, que eu possa retirar a qualquer momento, e baixo risco. Porque você não quer que põe 100 mil reais lá nessa reserva hoje e amanhã ele esteja valendo 85. Se você precisar tirar a qualquer momento,
que aquele dinheiro ele esteja com o mesmo valor ali aplicado, tá? Que ele não tenha volatilidade. E mais tópicos dentro da parte de blindagem pessoal e patrimonial seriam alguns como parte de seguro de vida e seguro saúde, que são ferramentas também que vão garantir a sua renda caso você tenha algum problema relacionado à sua integridade física. Então, um seguro de vida, por exemplo, se você ficar afastado, alguma emergência, alguma coisa, ele te paga um valor ali onde você pode manter as suas despesas dentro do mês, tá? Não é só um seguro voltado à morte, como muitos pensam, é uma ferramenta interessante para quem é autônomo e não tem uma estabilidade de renda. E na parte de um plano de saúde, acontece que você, caso tenha alguma emergência que recorra a um hospital, se você não tem algo planejado nesse sentido, você às vezes vai pagar caríssimo para uma cirurgia ou algo nesse sentido. E depender do SUS também, hoje pode ser uma coisa muito arriscada, né? Pensando ali na sua família, se acontece alguma coisa e você não tem um planejamento feito em cima disso, como que vai ficar essa situação? Se eles têm uma fila de espera, às vezes, de 5, 6 meses para um determinado procedimento cirúrgico. Então, é importante pensar sobre esse assunto também, caso aconteça algo. Depois tem a parte de seguro de bens, que já existe hoje na grande maioria das pessoas, uma questão do seguro de um automóvel, alguns também contam com seguro residencial, que também é muito interessante. Isso é uma ferramenta para proteger os seus ativos, né? Então, assim, você demorou anos para conquistar as suas conquistas financeiras dos seus ativos, e se acontece alguma coisa, uma emergência, e você precisa, por exemplo, se desfazer deles, ou alguém acaba, de alguma forma, depredando o seu patrimônio, como que você fica? É interessante que você tenha proteções em cima disso também. E vocês, corretores de imóveis, sabem melhor do que ninguém que, quando a pessoa está desesperada pelo dinheiro, ela fecha qualquer negócio. Então, se você tem ali alguma coisa que está protegendo o seu bem, caso aconteça alguma coisa, e você tem toda essa parte de blindagem pessoal, você não precisa tomar nenhuma decisão com aquela questão daquela pressa para conquistar aquele dinheiro. Poxa, eu preciso desse dinheiro para ontem, para pagar uma dívida, aconteceu uma emergência, eu vou ter que vender um imóvel para isso. Então, é sempre muito interessante vocês pensarem nessas questões para não fazer nenhuma decisão no desespero, tá? E tem o último tópico de blindagem pessoal e patrimonial, que é a holding patrimonial. Esse é um tópico que ficou muito popular recentemente, e ele é uma estratégia muito interessante para, principalmente quem tem imóveis, para fazer uma parte de transição de bens, fazer ali uma parte de sucessão patrimonial, que a gente sabe que custos com inventário hoje são caríssimos, e TCMD está subindo cada vez mais, custo com advogado nisso. Então, você ter uma ferramenta que te proteja numa situação como essa, que diminui os custos num momento como esse, pode ser muito interessante. Ainda mais, por exemplo, para quem recebe aluguéis, que tem imóveis que pagam todos os meses ali, ou que você tem compra e venda de imóveis e tem ganho de capital em cima disso. Se você está sendo tributado nisso na sua pessoa física, você está deixando muito dinheiro na mão do governo em impostos. Uma estratégia de holding, você passa a ser tributado como uma pessoa jurídica, como uma empresa. Então pode ser interessante também para você conseguir ter essa economia, tá? Então, esse é um tópico aqui muito interessante, ele é bem aprofundado, trouxe aqui bem uma abordagem superficial em cima dele, mas se for um outro momento, até posso trazer um material mais a fundo sobre isso. Vamos lá. Agora falando do tópico de conquista de objetivos financeiros. Antes de tudo, a gente precisa definir bem as nossas metas, o que nós queremos alcançar. Então, eu tenho lá um plano no meu futuro, poxa, eu quero me aposentar bem, eu quero ter uma renda passiva todos os meses legal, eu quero ter a conquista de alguns imóveis, tanto para minha moradia como também de investimentos. Aí, mais a médio prazo, eu quero comprar um carro, eu quero fazer um intercâmbio, dependendo, alguém tem uma vontade dessa, eu quero pagar uma boa escola para os meus filhos, fazer uma faculdade interessante, uma pós-graduação, dependendo, se alguém tem essa vontade. E nisso, eu começo a me organizar de uma maneira muito mais interessante, até metas de curto prazo. Vou fazer uma viagem esse final de ano aqui, poxa, como é que eu vou me planejar para isso? Por quê? Se eu olho para o futuro e eu começo a planejar ele desde hoje, eu sempre tomo melhores decisões financeiras. Porque se eu tomo alguma decisão financeira, mas na pressa, preciso comprar um imóvel para o ano que vem, você vai sempre recorrer às opções mais caras que o mercado te oferece. Então, poxa, eu vou sempre naquele financiamento mais caro, porque é o que tem disponível agora. Só que se eu vier ao longo dos anos, com bastante antecedência, planejando isso,
eu vou ter melhores oportunidades que vão aparecer ao longo do tempo para mim, eu vou ter os juros compostos trabalhando a meu favor, então você sempre economiza muito pensando nessa meta do futuro, tá? E também é sempre muito importante a gente ter esses pontos muito claros para conseguir ter ali uma previsibilidade também de quanto que eu vou precisar ganhar para poder arcar com aqueles investimentos ali que eu vou fazer no meu futuro e tudo mais. Então, vocês pensarem sobre isso é sempre muito interessante. E aí, na parte de aquisições de bens, é importante eu também ter um planejamento de como eu vou fazer essa aquisição. Vou fazer um financiamento, vou fazer uma aquisição por consórcio, são algumas ferramentas que a gente pode utilizar que, feitas da maneira correta, vão economizar muito dinheiro no nosso bolso, muito tempo na parte dessas aquisições. Então, até no caso de imóveis de leilão, que hoje está muito na moda também essa compra, o pessoal ele faz um financiamento e põe um inquilino dentro do imóvel e põe para pagar o financiamento. Se eu consigo taxas interessantes, pode ser uma alternativa, que eu vou aumentar o meu patrimônio sem desprender tanto dinheiro. E na aquisição por consórcio, se eu tenho um tempo para fazer aquela conquista, eu consigo com antecedência me planejar para isso, começar a pagar uma carta, nesse exemplo aqui do consórcio, e lá na frente ser contemplado com aquele dinheiro. Lógico, isso feito da maneira correta e também com um planejamento. Não adianta eu contar somente com a sorte da contemplação para que isso saia. Eu preciso ter uma estratégia para eu ser contemplado quanto antes e fazer aquele dinheiro girar. Então, isso também é essencial ali para quem pensa em aquisições, tá? E um outro tópico aqui de conquista de objetivos financeiros é a parte de milhas aéreas. Isso aqui é um tópico queridinho por todo mundo e muito desconhecido também, né? Então, a maioria das pessoas sabe da existência disso, mas não sabe como eu utilizo as milhas aéreas. Então, primeiro de tudo, você precisa ter um entendimento de o seu cartão, ele é um bom cartão para pontuação de milhas? Ter ali essa organização, centralizar mais gastos no cartão para você pontuar mais, ter um relacionamento com o banco também é muito importante para você conseguir ali atingir um certo benefício mensal em giro de milhas, e nisso você vai cada vez mais ali aumentando o saldo que você tem dentro de cada companhia aérea, né? Então tem a Azul, Latam, Gol, enfim, onde você consegue fazer essas pontuações e depois trocar por passagens aéreas, né? Tanto destinos aqui nacionais, internacionais, vai variar de cada uma. E nisso também, quem não quer fazer essa parte de viagens, pode contar até com uma renda extra no final do ano, tá? Então tem clientes meus que movimentam ali todos os meses. O cartão vai gerando milhas, no final ela tem uma renda extra de 3 a 4 mil reais, vendendo aqueles pontos que ela acumulou ao longo do ano. Então isso pode ser muito interessante para quem tem curiosidade nesse tópico. Você pode também fazer a compra de milhas, fazendo ali uma estratégia, dependendo da operadora ali de milhas, né? Os programas de pontuação, você consegue em determinadas épocas do ano comprar com desconto os pontos e depois revender numa outra época. Então, às vezes, você faz uma compra, transfere de uma companhia para outra, você dobra a quantidade de pontos que você tem. Então, fazer esses trâmites e estar ligado nesse mercado faz com que você tenha um ganho extra que às vezes você nem estava ali planejando, né? E as compras bonificadas. Esse é um outro tópico muito interessante, como, por exemplo, a plataforma Livelo, onde você vai comprar um eletrônico ou qualquer outro produto dentro desse local e lá ele vai te garantir um bônus, uma pontuação por essa compra que você já ia fazer. E melhor, não precisa ser necessariamente na página deles. É assim, a maior parte hoje os marketplaces online, as empresas, elas estão dentro da Livelo e outras plataformas também, onde você vai fazer a compra normalmente, como por exemplo a Amazon, eu vou comprar alguma coisa, poxa, Shoptime, tem lá cadastrado, onde você faz essa compra e você recebe uma pontuação de volta por isso. Então, para quem não sabia da existência disso, pode ser uma ótima alternativa também, tá? E o último tópico, esse daqui eu acho que é o mais polêmico de todos, parte dos investimentos. Aí, antes de tudo, da gente entender mais a fundo os investimentos, o porquê que é importante a gente pensar em investimentos? Foi aquilo que eu disse lá no início para vocês. Hoje, a gente trabalha pelo dinheiro, corre atrás do dinheiro e vai e faz tudo para conseguir conquistar ele, e nisso, a gente muito pouco se pensa em fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, é sempre interessante uma parte do que eu ganho todos os meses, eu estar destinando para um local onde aquele valor vai estar se acumulando, ele vai estar ali aumentando cada vez mais e fazendo com que lá na frente eu conquiste a minha liberdade financeira. Então, essa daqui é a ferramenta que vai possibilitar a liberdade financeira. Você ter bons investimentos, ter um valor aplicado muito interessante,
para que depois você tenha tranquilidade e nunca mais pense nesse assunto, tá? Então, vou destrinchar um pouco de cada tipo de investimento e vocês saberem as oportunidades que existem nesse mercado. Então, primeiro de tudo, na renda fixa. Isso daqui, a gente tem algumas categorias que se enquadram dentro da renda fixa. Como, por exemplo, títulos públicos, tem aquele Tesouro IPCA, Tesouro Selic, que o pessoal sempre fala, são o quê? Emissões do governo de dívidas deles. Fala assim, olha, eu vou emprestar um dinheiro de investidores privados para utilizar no governo e daqui 5 anos eu te devolvo esse dinheiro. Pode ser? Ok. Você faz dessa forma em que você está emprestando dinheiro para a organização que é mais segura do seu país, que é o próprio governo. Então, nisso, a instabilidade que você vai ter é muito baixa, a garantia de recebíveis é muito alta. Então, nisso, ele se torna uma excelente forma de investir sem você se expor a tanto risco. Mas também vai acontecer que você vai ter uma rentabilidade geralmente menor. Por ter menos risco, você tem menos rentabilidade. Via de regra, dessa forma. Você tem os CDBs, que aí é você emprestando dinheiro para o banco. Então, é um certificado de depósito bancário. Ao invés de emprestar para o governo, que nem no título público, você está emprestando dinheiro para o banco, para ele fazer alguma operação financeira, emprestar um crédito para algum cliente dele, e nisso ele também te devolve uma quantia ali todos os meses, aos poucos aquele valor vai crescendo na sua conta. E depois outros tipos de renda fixa, como LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliária e letras de crédito do agronegócio, agrícola, né? Então, até eu acho que para vocês, corretores, pode ser um fator interessante olhar para esse mercado e falar assim, nossa, tem como eu emprestar, por exemplo, para incorporadoras, para empresas, enfim, construtoras que vão fazer empreendimentos imobiliários, eu emprestar o meu dinheiro para elas e receber depois um valor de volta para isso. E melhor, nesse tipo de negócio, como é algo subsidiado pelo governo para fomentar a economia, ele é isento do imposto de renda. Porque nesses dois fatores aqui que eu falei para vocês, tanto de títulos públicos quanto de CDBs, eles também têm um fator que é o seguinte, eles têm o imposto de renda incidido em cima deles. Então isso come um pouco da sua rentabilidade também, tá? Quando você pensa no LCI e LCA, você não tem isso ali e conta com uma rentabilidade um pouco mais interessante em determinados casos. Na renda variável, a gente tem algumas iniciativas aqui também. Primeiro de todas, eu acho que a mais famosa, é a parte das ações. Então, você consegue pegar aquelas companhias mais famosas do mercado, Itaú, Petrobras, hoje até o Nubank também, e comprar uma parte dessa empresa, se tornar literalmente um sócio. Você compra um pedacinho pequeno daquilo, mas você consegue se tornar sócio do negócio. O que ele tem de diferencial de uma renda fixa, por exemplo? Que a volatilidade é muito maior. É algo que o mercado precifica, não que a empresa em si precifica lá. Então, se tem uma cota da Petrobras e o líder dela fala alguma coisa que o mercado não aceita com bons olhos, ela vai ter uma volatilidade de preço, vai decair ou pode subir. Ela também rende dividendos em determinadas épocas do ano, que vão ser retorno para os acionistas, né? Eu invisto num negócio porque eu quero algum tipo de retorno com isso. Então, você pode ganhar tanto com a valorização desse ativo, como também com a questão de dividendos dele, né? Distribuição de lucros também, existem várias formas ali de serem distribuídos esse valor entre os acionistas. Fundos imobiliários é similar às ações, mas você vai estar comprando uma cota de um fundo. Várias empresas, várias pessoas depositando dinheiro no único lugar para eu fazer aquisições imobiliárias. Então, vários galpões logísticos, lajes corporativas, que nem aqueles prédios em São Paulo, onde tem diversos escritórios, todos eles são alguma laje corporativa. E aí nessas, alguns são privados, alguns eles fazem dessa forma como um fundo imobiliário. Então você pode ter uma cota acionária, por exemplo, no prédio em que a XP está localizada. E aí você ganha um percentual daquele aluguel também, tá? E os ETFs, que são um índice que representa algum fundo em específico. Então, um fundo que representa um índice, né? Por exemplo, você pode investir no fundo que representa o índice do Bovespa, que é da Bolsa Brasileira. Você pode investir num fundo que é do S&P 500, que é a Bolsa Americana, na Nasdaq, a outra Bolsa Americana. E nisso, você vai pegando diversas... em vez de você comprar uma ação em específico, você compra o sistema inteiro ali onde todas as ações estão colocadas. E nisso, se a maioria está subindo, o índice vai subir. Se a maioria está descendo, o índice vai descer. Só que você meio que dilui esse risco entre vários tipos de ativos, tá?
E antes de tomar qualquer decisão financeira, é muito importante você entender o seu perfil de investidor. Então, se você está disposto a correr um risco conservador, não estou disposto a correr muito risco, quero ter mais segurança, é sempre interessante você pensar nas estratégias de renda fixa. Se eu tenho um risco mais moderado, ali aceito tomar um risco para ter um pouquinho mais de rentabilidade, eu posso pensar já numa estratégia que pense em fundos de ações, alguma coisa assim, mas sempre com o pé no chão um pouco de renda fixa. E se eu sou uma pessoa mais agressiva, que eu quero rentabilidade a todo custo, eu posso pensar já em ações, fundos imobiliários, os ETFs com mais intensidade, deixar uma concentração maior da minha carteira com isso. Independente dos cenários, eu imagino que um pouco de segurança não faz mal a ninguém. Então, eu digo sempre que é muito importante na sua estratégia você também ter uma parte em renda fixa, independente de o perfil ser extremamente arrojado, tá? E estratégia para você maximizar os seus ganhos e minimizar suas perdas dentro dos investimentos. Primeiro, diversificação. Então, é aquela famosa frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua entre diversos tipos de investimento para que você minimize o seu risco ali e que você tenha a longo prazo um ganho mais interessante, tá? Revisão e acompanhamento desses investimentos, e por isso que é interessante ter um profissional do seu lado, porque a maioria das pessoas não tem tempo de ficar olhando ali para as suas finanças pessoais a todo momento, olhando para o seu investimento, se está tendo uma rentabilidade boa ou não. Então, ter um assessor de investimento, ter um consultor financeiro do seu lado, realmente ajuda você a ter melhores rentabilidades em cima disso. E a constância também. Eu acho que nada ganha disso. A constância de você ter aportes, não interessa em qual ativo que você está investindo, vai fazer com que você consiga conquistar um patrimônio legal ao longo do tempo. Por quê? Não adianta nada eu chegar um mês e dar uma bolada. Poxa, eu vou pôr 50 mil reais em investimento e depois nunca mais por nada. Eu vou ter uma rentabilidade a longo prazo, mas nada comparado se eu estivesse colocando, mesmo que um valor mínimo, todos os meses, tá? É sempre interessante pensar nesses fatores. Concluindo tudo que a gente conversou aqui hoje, pessoal, foram os 4 tópicos que compõem a liberdade financeira, como que nós conquistamos ela. Então, a gente precisa entender o conceito de liberdade financeira, antes que tudo, que eu expliquei lá atrás para vocês, na árvore dos investimentos, e como se conquista isso. Depois, você precisa fazer um bom diagnóstico financeiro, pessoal, entender a situação que você está hoje, para saber para onde que você vai, ter uma estrutura no seu planejamento financeiro, entender como que você vai lidar com os 4 pilares ali dentro, tanto na parte de organização, ali dos seus gastos, como na parte de proteção do seu patrimônio, na parte das conquistas, dos seus objetivos e nos seus investimentos. E por último, ali, que nem eu disse, a parte dos investimentos, ter uma profundidade nesses assuntos para você conseguir extrair o melhor disso, tá? Eu transmiti aqui o conhecimento para vocês. Eu ensinei vocês como se fazem coisas ali dentro do seu planejamento financeiro, como que vocês pegam, começam a planejar isso desde hoje, mas agora é com você, tá? Você tem a ferramenta na mão, agora é executar. E não tem o melhor momento para começar. O melhor momento para começar, na verdade, foi ontem. O segundo melhor momento foi hoje. Então, se você não tem nada planejado e você nunca parou para pensar nas suas finanças, agora é o momento ideal. Tá? Então, senta, se organiza. Se você tem alguém com quem você divide as suas decisões financeiras, organiza junto com ela isso, mesmo no caderno, no papel, numa planilha, seja lá onde for. Isso é essencial para você conseguir conquistar os seus objetivos no futuro. E eu gostaria aqui de deixar um presente para vocês que acompanharam até o final aqui essa palestra, que consumiram todo esse conteúdo. Eu acredito que tenha sido de grande valia para grande parte de vocês. Espero que tenha contribuído de alguma parte. Mas para aqueles que realmente estão ali engajados com esse assunto das finanças e querem evoluir nesse sentido, quero deixar aqui uma contribuição a mais para vocês, tá? Então, se pelo menos em um dos tópicos que eu comentei aqui, você se sentiu identificado com alguma dúvida, com alguma dificuldade, eu vou te convidar a entrar em contato comigo e eu vou disponibilizar para alguns de vocês, a minha agenda está bem limitada ultimamente, tá? Então, eu vou fazer um diagnóstico financeiro gratuito para as primeiras pessoas que procurarem aqui o meu contato para a gente conversar depois. Então, aqui acessando esse QR Code, você vai ter acesso ali às minhas redes, tem um botãozinho do WhatsApp, você pode clicar e falar diretamente comigo. E lá eu vou sentar com você, vou disponibilizar uma hora para a gente sentar, eu ajudar você a se organizar financeiramente e ali de alguma forma contribuir com algum conhecimento prático na sua vida de como que você pode aplicar todos esses conceitos que eu te expliquei aqui, certo?
Então, fica aqui o meu muito obrigado. Agradeço a todos que prestaram atenção nessa apresentação, que eu espero que de alguma forma tenha contribuído para o seu planejamento financeiro. Oi, Gustavo, voltei aqui com você. Tudo bom, Cris? Tudo, Gustavo. Muito obrigada que o pessoal aprendeu um pouquinho sobre finanças hoje? Sim, aliás, é um assunto que eu estou me interessando cada vez mais, Gustavo, porque como todos os brasileiros, a gente não tem muita informação sobre educação financeira e a gente sempre achou que o dinheiro investido de um jeito estava certo e a gente acaba descobrindo que não é nada disso, que a gente pode fazer investimentos melhores, que nem tipo a poupança, que a vida inteira era o único investimento que eu conhecia. Sim, todo mundo diz, nossa, só existe a poupança para pôr meu dinheiro. Vou contar um segredo aqui para vocês, pessoal. Vocês estão perdendo dinheiro todos os meses, quem tem dinheiro lá. Então, se você tem alguma coisa aplicada, eu sugiro que mude o quanto antes, porque a inflação ela sobe com mais velocidade do que os seus investimentos eles rendem na poupança. Então, o seu poder de compra está diminuindo. Porque a gente está acostumado, desde os nossos pais faziam isso, pegavam o dinheiro e colocavam na poupança, então a gente segue o mesmo ritmo. Eu estou buscando mais informações, eu acho que essa sua palestra veio a calhar. Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que talvez seja uma pergunta pessoal, mas eu acho que essa pergunta pessoal vai servir para várias pessoas, né? Ótimo. Na sua opinião, tá? Existem vários segmentos, né? Porque como agora eu comecei a ler bastante sobre o assunto, eu vi vários segmentos com relação a investimento, mas a gente fica meio confuso, né? Na hora de tirar uma coisa, né, da poupança e aplicar em outra, que você sabe que o rendimento vai ser maior, mas você não sabe com relação à liquidez, né? Se é um dinheiro que ele pode render muito mais que a poupança, mas se você precisar dele para tirar na hora, porque caso aconteça alguma coisa na sua vida, você vai precisar daquele dinheiro, dispor daquele dinheiro, tirar o dinheiro na hora e não te prejudicar, e que seja uma coisa segura, uma coisa que não seja de risco muito alto, né? Que seja de médio risco ou baixo risco. Qual a dica que você dá? É assim, hoje existe uma forma, vamos dizer, amadora de se investir, existe uma forma mais profissional de se investir. Para quem hoje não tem muito conhecimento e quer fazer por conta isso, o que eu sugiro? A maior parte dos bancos já tem uma estratégia já de investimentos que foge da poupança. Eles perceberam a tendência do mercado que está saindo para isso, e hoje não só são os bancos digitais que têm alternativas de investimento legais, mas os bancos convencionais também. Então, se você procurar dentro do seu banco, você sempre vai achar, que nem eu comentei aqui, algum título do Tesouro para você investir, algum título do CDB. Lógico, você precisa estar muito atento a prazo, se ele não te limita numa questão de tipo, nossa, precisa ficar travado 6 meses esse dinheiro para ele rentabilizar. E aí você, mesmo que uma coisa mais elementar, pode colocar o dinheiro ali que ele já vai render melhor do que a sua poupança. E lógico, melhor do que deixar na conta corrente, né? Tem alguns bancos famosos, exemplo, o Nubank hoje, que tem a caixinha dele lá dentro, onde você pode deixar um valor que ele vai rentabilizar todos os meses, e aí você pode resgatar a qualquer momento. Mas isso são coisas mais elementares. Caso você queira fazer algo mais complexo em cima disso, você pode investir por uma corretora. Lá você tem acesso a melhores investimentos que vão ter essa mesma segurança, essa mesma liquidez, só que vão rentabilizar um pouco melhor. Então aí nessa uma estratégia mais diversificada, mesmo que nessa reserva de emergência. Ô, Gustavo, e você acha que é legal fazer em vários segmentos de investimento ou investir numa coisa só o seu dinheiro? Não, você precisa diversificar o seu investimento, tá? Então, se você deixa numa única classe de ativos, é a mesma coisa que a gente está falando com corretores de imóveis. Se eu deixo meu dinheiro todo em imóvel, um dia ou outro pode acontecer alguma coisa no mercado que esse tipo de investimento ele seja prejudicado. Então, se você não tem uma diversificação aonde ele vai estar aportado, você acaba tendo ali uma perca em ganhos muito grande. Muito grande. Que no longo prazo eu quero que o meu dinheiro renda cada vez mais, se ele tiver numa única estratégia individual,
ele vai estar sujeito às variações daquele mercado. Só que se eu estou diluído em vários tipos de investimento, acontece que se um sobe, um cai e vai mantendo essa tendência, um compensa o outro. Então aí você tem mais tranquilidade financeira. E, Gustavo, para encerrar aqui a sua live, não nossa, né? A sua live, mas o nosso bate-papo aqui, eu queria saber com você, na sua opinião, na sua experiência, tá? Dentro das finanças, qual é o principal erro que o corretor de imóveis ele comete com relação ao ganho do honorário dele? Porque, como você citou aí, o honorário não é uma coisa fixa, não é igual você ter um salário mensal, que você sabe quanto você vai ganhar, e acho que você consegue se planejar melhor com relação a isso. Mas quem não tem um ganho mensal certo, que nem trabalha com corretor de imóveis, dentista, advogado, que não tem um FII certo, né, mensalmente, qual você acha que é o principal erro que é cometido aí? O principal erro foi o que eu falei lá no início. É o famoso tô rico, tô pobre. Então, nessa, você precisa ter essa visão que aquela comissão que você recebeu maior no mês, ela não é só para ser gasta naquele momento. Aquilo, dependendo, você vai precisar por 3 ou 4 meses. Tem corretores que eu já tive a oportunidade de conhecer que vendem um imóvel no ano. Só que aquele um imóvel garante o ano inteiro dele. Então, nessa, o que acontece? A pessoa, se ela tem uma visão imediatista, somente daquele curto prazo, ela vai acabar tomando uma decisão ruim, tendo aquele dinheiro na mão. Ela precisa começar a entender que ela precisa pensar em longo prazo, mesmo ali que seja 4, 5 meses adiante, e diluir aquele valor que ela recebeu ao longo dos meses para garantir a renda dela, tá? Então, não se iluda. Você recebeu um dinheiro alto na mão, mantenha o pé no chão, mantenha a humildade. Sim. Gaste tudo no primeiro momento. Então, é sempre importante ter essa noção, tá? Quando se lida com variações em ganhos. E ganhos. Gustavo, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações. Para quem desejar mais informações sobre esse mercado, entrar em contato com você, né, Gustavo, que você pode dar mais orientações. E muito obrigada também a todos aí, né, que estão participando ou que ainda vão participar, né, da live, e espero você numa próxima oportunidade. Com certeza, Cris. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui palestrar no Cresce. Foi um prazer poder falar com esse tipo de profissional que eu respeito tanto, que eu gosto tanto desse mercado também, até um gosto pessoal meu de investimentos nisso. E eu espero que, de alguma forma, os conhecimentos que eu trouxe aqui tenham agregado no seu planejamento financeiro. Deixei lá o QR Code antes, pode disponibilizar para o pessoal. Quem tiver um interesse em me procurar para um diagnóstico financeiro pessoal, eu posso sentar um tempo, dedicar um horário ali na minha agenda e a gente conversa mais sobre isso. No mais, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigados a todos e até mais, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.